Como é bom poder acordar mais um dia sob a fidelidade de Deus, sabendo que Deus tem nos guardado, nos concedeu mais um dia, mais uma oportunidade para que seu nome seja glorificado. Meditar nessa palavra dia após dia para conhecer nosso Deus Criador, Redentor e Consumador de todas as coisas. Que vocês possam hoje conhecer mais um pouquinho de Deus, ler e meditar nessa palavra, sabendo que essa palavra nos direciona à compreensão de quem Ele é, da sua grandeza, da sua majestade. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, tenham tido um excelente final de semana. Para aqueles que tiveram oportunidade de meditar na palavra, que vocês possam ser gratos por isso. Jamais esquecendo que Deus enxerga em nós o objeto perfeito para derramar a sua glória e majestade, já que não há nada de bom em nós a não ser a sua bondade, do qual foi derramado. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos direcione. Bom dia a todos, bom dia Carol, bom dia Eliane, bom dia Edu, bom dia a todos. Bom dia Bia, bom dia Tiago. Vamos para cima, meditar mais um dia nessa palavra. Hoje nós estamos na Salmo 119, no verso 90. A palavra de Deus diz: tua fidelidade se estende de uma geração a outra, duradoura como a terra que estabelecestes. A palavra eterna que está firme nos céus, assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, continua sustentando o mundo, geração após geração, sabendo que tudo passará, mas a sua palavra é eterna. A fidelidade de Deus que se estende a nós é digna de louvor e adoração, sabendo que se Ele quisesse, tudo teria já se acabado, mas a sua misericórdia visa justamente resgatar os seus filhos, o povo do qual Ele quis chamar de seu. Que nós possamos nos curvar diante da grandiosidade deste Deus que escolheu salvar. Ele não precisaria de ninguém, no entanto, Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, para salvar um povo do qual Ele chamaria de seu. Um povo que Ele inclinaria seu coração a adorá-lo, porque o homem naturalmente não consegue assim fazer. Este Deus que é fiel, este Deus que criou todas as coisas, que nós devemos confiar e derramar a nossa vida de maneira que manifeste a nossa devoção, a nossa gratidão pelo favor imerecido. Graça, imerecida graça, maravilhosa graça. Que o nome do Senhor seja exaltado hoje e para sempre. Contem aí se vocês já tinham meditado assim no Salmo 119, ou vocês talvez passaram lendo de maneira breve e não tiveram oportunidade de ficar meditando verso após verso, extraindo o máximo do que cada uma dessas palavras almejavam dizer. Essa mesma fidelidade é manifesta no Novo Testamento, né? Em cada palavra aqui nós podemos ver o claro cuidado de Deus com o seu povo, instruindo e direcionando para que eles possam viver de acordo com aquilo que foi estabelecido desde a eternidade. De maneira graciosa, Ele nos aponta para essa verdade.
Abram lá em Hebreus 13, nosso 55º dia, 55 dias meditando no Evangelho, terminando mais um livro. Agora nós terminamos Hebreus. Hoje nós terminaremos Hebreus. Hebreus, que tem 13 capítulos, é o 19º livro que terminamos. Entramos no 20º livro do Novo Testamento, então faltam 7. Estamos pertinho do fim. O resto são todos os capítulos curtos, à exceção de Apocalipse. Que nós possamos agora agradecer ao Senhor por Ele nos conceder esse privilégio. É um privilégio termos a palavra de Deus e ainda por cima podemos lê-la. Ainda por cima termos o Espírito Santo iluminando nosso entendimento para que possamos compreender. É o único não, né? Porque outras pessoas podem ter oportunidades ao qual eu vou mencionar de ler um livro e ter o seu autor presente. Isso é fantástico. Compreender essas palavras escritas de maneira natural, mas que já nos remete a este sobrenatural de Deus. As palavras que visam cada dia mais direcionar os nossos passos e nos trazer essa segurança e confiança de que somente Ele é Deus. Hebreus capítulo 13 diz assim: continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se sofressem os maltratos em seu próprio corpo. Honre o casamento, mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não ame o dinheiro e estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer simples mortais. Líderes, lembrem-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida dele, siga seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tal qual eu estava mencionando agora no Salmo 119. Portanto, não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que o seguem. Não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. Esses ensinos novos e estranhos sempre existiram e sempre vão ter novos ensinos. Cada vez mais o homem manifesta sua malignidade, tentando desvirtuar essa palavra. Confie que essa palavra é suficiente para direcionar a sua vida. Essa palavra, que é uma palavra prática, nós vemos aqui em Hebreus capítulo 13, que visa fazer justamente isso, apontar de maneira prática como devemos viver. Nós vemos o homem se relacionando com o próximo, o homem se relacionando com o dinheiro, o homem se relacionando conjugalmente, o homem com os seus líderes, com seus superiores, com aquelas pessoas que além de ministrar a palavra, podemos olhar que ela aborda isso daí num contexto geral, né? Porque todos nós estamos servindo uns aos outros. Então que nós possamos tomar essas palavras para que nossa vida seja guiada de maneira que o Senhor possa ser exaltado. Este grande pastor, como é mencionado ali no verso 20. E agora o que Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Deus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, nos capacite em tudo que precisam. Os capacite em tudo que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável. A ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Daí nós vemos aqui as palavras finais. Nós não podemos afirmar quem é o autor dessa carta a Hebreus, embora alguns atribuam a Paulo. É uma mera suposição.
não temos como afirmar, tá? Que nós possamos meditar em Hebreus sempre, sabendo que essa epístola tem conhecimentos profundos que nos remetem à grandiosidade de quem é Deus, de todo o sacrifício que foi feito, das leis que antes foram estabelecidas como o norte para Cristo. Que vocês possam meditar bastante nessas palavras. Vocês estão conseguindo ler esses 4 capítulos? Ou vocês estão apenas ouvindo? Não mintam, né? Vocês não vão estar mentindo para mim. Coloque aí. Estou lendo, não estou lendo. Apenas escuto. Coloque aí, vocês que estão aqui. Coloque aí. Estou lendo. Ou prefiro escutar porque estou no trabalho. Mas você criou o hábito nesse tempo já de ler 4 capítulos por dia? Sim ou não? E aí? Boa. Tem gente lendo, tem gente ouvindo. Mas quem está ouvindo tem tirado o tempo para ler 4 capítulos por dia? A intenção é fazer com que vocês tenham constância. Não adianta chegar aqui e fazer vocês lerem, eu ler 10, 11 capítulos, que a gente ia terminar muito mais rápido, tá? Se a gente ler 12 capítulos, a gente vai acabar em 100 dias. Mas talvez só eu ia ler. E vocês? Eu ia explicar para vocês, mas é necessário que vocês leiam. Chega no almoço, leiam. Tem um tempo livre? Leia. Tenha esse tempo com Deus. Porque o resto nós estamos o tempo inteiro mandando informação. Na hora que nós vamos ler, nós estamos simplesmente meditando na palavra de Deus ali, e Deus ministra nossos corações. Que vocês possam ler e compreender. Vamos para essa carta de Tiago. Olha que interessante, ele coloca: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia dar uma carteirada ali, né? Falando assim: eu, Tiago, eu, o irmão de Jesus. Porque tudo indica para que esse Tiago fosse o irmão de Cristo. Na verdade, de Jesus mesmo, né? Porque o Cristo é único, não tem como. Nós também, se formos olhar a certo ponto como o Cristo, como o Messias, nós nos tornamos irmãos. Mas esse daqui era o irmão natural de Jesus. Aquele que não acreditou em Jesus. Que falou justamente para que eles subissem a Jerusalém e manifestasse esse poder. Se ele era mesmo o Filho de Deus, ele não poderia ficar ali guardando e escondendo isso, manifestando a sua natureza completamente humana. Imagina que ele deve ter crescido escutando todas as promessas sobre aquela vida, a maneira como ele havia sido gerado. Deveria ser algo transcendental, não conseguimos nem imaginar. Mas eles provavelmente olhavam com aquele olhar de desconfiança, né? Porque nós não vemos relatos de como Jesus cresceu, a não ser os relatos canônicos, né, bíblicos, de Jesus sendo ali apresentado no templo. Depois ele com a sua idade, onde ele 12 anos, salvo engano, 12 anos, onde ele se apresenta ao templo, justamente para fazer o seu bar mitzvah, onde ele fica ali, se perde dos seus pais na volta e ele está lá no templo, ministrando. Imagina seus irmãos vendo a sua sabedoria, mas talvez não, com certeza ele foi 100% homem, brincou como uma criança, cheirou mal como qualquer ser humano, fez as coisas naturais da nossa vida, mas contudo em nada ele pecou. Como imaginaram ser assim, né? Maravilhoso olhar com essa perspectiva. Então o sermão, ele
ele aqui visava justamente encorajar o povo, aqueles que faziam parte da dispersão. O que eram as 12 tribos? Eram justamente o povo. O povo de Deus estava ali sendo ministrado por intermédio dessas palavras. Essa epístola que as pessoas, antigamente, eles tinham muito questionamento quanto a ela, porque contradizia aparentemente algumas coisas em relação a Paulo, porque Paulo exaltando a salvação mediante a fé, e aqui falando da fé com obras. Só que não era algo inconciliável. A fé verdadeira manifesta obras. Então, que vocês possam meditar aqui e compreender a sua fé também, verificando se ela tem gerado algo na sua vida. Porque a fé sem obras, como a palavra diz, é morta. Se sua fé não gerou transformação, se a sua conversão não gerou mudança de caminho, talvez você não tenha sido convertido, é necessário que você se arrependa e creia nesse Cristo, que morreu não simplesmente para te levar ao céu, mas para fazer com que você fosse uma imagem representativa dele aqui na terra, para que você fosse mini Cristo. Lembra que nós falamos da cristandade, não é simplesmente o cristianismo, onde é um sistema, mas a cristandade são reuniões de mini cristãos, onde nós manifestamos a natureza divina de Cristo, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, entendendo que Ele nos fez um com Ele. Nós somos parte de um corpo. E a nossa fé, ela é uma fé em movimento, uma fé em ação, uma fé do qual gera transformação, tanto em nós quanto no ambiente que nós estamos. Se você é cristão, o ambiente que você está, você é convidado a transformar esse ambiente. Você é o cristão, quando entra no ambiente, ele deixa o ambiente melhor do que ele estava. Ele vai entrar em qualquer lugar, o ambiente vai ser transformado. Em todos os sentidos. Seja por causa da desorganização, você vai ver as coisas bagunçadas, você vai ser aquele que vai arrumar, você vai ser aquele que vai ver falhas e vai corrigir, não vai ser aquele que vai ficar apontando falhas. Você vai ser aquele que vive o evangelho de maneira completamente distinta. Então meditem no evangelho de Tiago, no epístola de Tiago, que vocês poderão ver essas ações bem práticas. Eu gosto muito desse livro de Tiago, justamente porque faz com que a gente repense a maneira como nós vivemos o cristianismo. O cristianismo não é a fé meramente espiritual, embora seja completamente espiritual. Essa fé nos molda de maneira que nós possamos manifestar em atitudes práticas aquilo que aparentava ser só teoria. O cristianismo que não é manifesto na prática é uma mera mentira, tá? É uma mera religião. É uma fé desprovida de verdade. Então, que vocês possam meditar. Olha o que diz ali no verso 2 do capítulo 1 de Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não nos repreenderá por pedirem. Aqui nós já vemos ele manifestando uma palavra para um povo que já estava sendo perseguido, tá? Que eram já martirizados, algumas pessoas já morriam pela fé, uma fé que contrariava os princípios da época. Pensa que o cristianismo genuíno nunca será maioria, embora possa ser maioria nominal, ele não será maioria de fato. Pensa que nós temos aqui uma população no nosso país que chega beira a 80%.
de que se dizem cristãos. Imagina que nós precisamos ainda de uma série de medidas protetivas para nos guardar desses 20%, você acha mesmo? Ou você acha que não são esses 80% que professam uma fé vazia, que vivem uma vida completamente distoante do que é o cristianismo? Imagina que nós falamos que somos cristãos, nós chegamos na igreja, nós temos que vigiar, nós não podemos ir tomar uma água e deixar a bolsa ali porque pode alguém pegar. Dentro do ambiente de igreja. Então essa é a realidade do nosso país. Nós não podemos nos iludir com um cristianismo meramente aparente, confissional, onde falam e não são isso. A questão é você observar a sua vida. Eu falo isso não apontando para você, mas observando todos os dias para minha vida se de fato eu tenho vivido aquilo que eu digo crer. Então observe se você vive aquilo que você diz crer. Porque senão é melhor você nem falar que você é cristão. Porque talvez você de fato nem seja. E daí pelo menos você não macula a imagem daqueles que realmente vivem de verdade esse cristianismo. Que tem se doado diariamente, não porque existe algo bom neles, mas porque de fato Deus tem os movido a ser assim. E eu oro para que um dia você seja transformado e você não envergonhe a sua fé e não tenha vergonha de manifestar o que Cristo é para você. Que você possa se posicionar diante das atitudes da vida, falar não para coisas que você deve falar, sair dos grupos de WhatsApp que você deve sair, deixar de seguir as pessoas que você deve seguir, deixar de seguir, parar de ver aquilo que você deve deixar de ver, você ter uma vida de fato transformada, porque o cristianismo é transformação, tá? Milhares de pessoas dizem crer, mas vivem vidas completamente antagônicas. Pessoas falam que creem, que amam a Deus, mas não conseguem sequer amar as suas próprias esposas, traem as suas esposas, são profanos nos seus relacionamentos, estão completamente tomados por vícios destruidores. Isso daí não é o cristianismo. Aquele que foi tocado por Cristo tem uma vida transformada. Claro, existe um processo de transformação, e eu falar isso daqui para você faz parte deste processo, para que você se policie e você seja transformado de fato naquilo que realmente glorifica o nome de Deus. No verso 12 de Tiago, capítulo 1, diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. Quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Observe que Deus nunca nos tenta. As tentações vêm dos nossos próprios desejos. Então, não olhe para as coisas que você tem feito errado e diga que é Deus que tem almejado que você erre. Quando você erra, é manifestação de que você está entregue a si mesmo. E você não resistiu aos desejos do seu corrompido coração. Que você possa olhar e viver essa vida transformada. Se você diz crer, você também não tem uma vida de comunidade, você tem que questionar o seu cristianismo. Se a sua fé não te leva nem a se reunir com seus irmãos, imagina como ela te levará no céu. Daí você fala, mas eu não vou na igreja porque só tem pessoas mentirosas. Cabe sempre mais uma na igreja, mais um mentiroso, mais um hipócrita, porque lá é a reunião de todos que confessaram ser isso, mas que estão buscando diante do Senhor essa transformação, crendo que somente o Espírito Santo pode nos moldar, que o Senhor possa nos moldar e não nos entregar a nós mesmos, não nos deixe sucumbir às tentações dos nossos próprios desejos. Tudo que é bom, de bom, vem apenas de Deus. Toda boa dádiva que é perfeita vem do alto, daquele que criou as luzes do céu, aquele que não há sombra nem variação de mudança. Está escrito de maneira parecida no verso 17, tá? Imagina, olha o que diz no verso 18. Por sua própria vontade ele nos gerou, por meio de sua palavra verdadeira.
E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Nós somos homens e mulheres, né? Homens no ser humano, na questão humana, como uma criação de Deus, criados para Ele. Nós somos o seu povo, eleitos desde antes da fundação do mundo. Não se trata daquilo que nós fizemos, mas daquilo que foi feito. Ele escolheu criar um povo para si, porque o homem livre teria sido completamente, continuaria na sua completa corrupção, onde ele buscaria ser Deus. No entanto, ele desde antes da fundação do mundo criou um povo para si, do qual ele mesmo, por intermédio do seu Santo Espírito, ele transforma. Tá? Então, aqui nós falamos de algo do qual é uma obra soberana de Deus, onde o homem não contribui em nada. Você não é salvo porque você diz, porque você quer, porque partiu de um desejo que Deus possibilitou a salvação. Não, Ele efetivamente escolheu te salvar por intermédio de Cristo Jesus. A única maneira de ser salvo era Cristo morrendo pela nossa vida, e Ele escolheu morrer por nós. E Ele morrendo, não bastava simplesmente Ele ter morrido, Ele enviou o seu Santo Espírito para que inclinasse os nossos corações. Então, pela sua própria vontade, Ele nos gerou, por intermédio dessa palavra. E nós agora, essa obra, esse primeiro fruto da criação, nós somos esses seres humanos, tá? Não animais racionais. Nós somos seres humanos criados por Deus para a honra e glória do seu próprio nome. Que nós possamos ouvir e praticar essa palavra, compreender que a ira humana não produz essa justiça divina que nem menciona no verso 20. Então que nós não sejamos entregues aos nossos próprios desejos, mas sejamos completamente direcionados por essa palavra que nos traz vida e paz. Que vocês possam meditar nessa palavra e ler com muita atenção. Olha o que diz o verso 22, um verso que deveria ficar gravado na sua memória. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Se você só ouve a palavra, mas não põe em prática, você está se enganando, tá? Daí ele faz uma analogia que se você apenas ouve e não pratica, é como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece da sua aparência. Olha que interessante, a palavra é o espelho que manifesta um homem completamente corrompido por seus delitos e pecados, que só pode ser aperfeiçoado e limpo por essa palavra. Ele fala de maneira muito clara tudo isso. No finalzinho do capítulo 1, ele fala ainda para controlar a língua. Talvez muitos de vocês, muitos de nós, né, precisamos aprender isso. Eu creio que eu demais. Olha o que diz o verso 26. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião que deveria manifestar em obras. Olha que interessante, né? Não é uma religião que você faz parte dela porque você pratica obras, e sim justamente porque você faz parte agora por gratidão e movido pelo Espírito, você é movido a agir de maneira distinta. Talvez você tenha frequentado a igreja um bom tempo, mas você não tenha conhecido a palavra, você tenha tido uma experiência religiosa, mas não uma experiência com Cristo das Escrituras. Então observe, a palavra já falou ali em Hebreus, observe os lugares que você frequenta. Se for até mesmo na igreja do qual eu pastoreio, e você ver coisas que são contrárias à palavra, me avise. Fale, isso aqui é contrário à palavra, galego, por isso. Porque nós seremos responsáveis por isso, nós prestaremos contas ao Senhor, e nós deveremos falar a verdade a todo tempo. Mas se tem algum lugar que você frequenta que não aborda a palavra de Deus, que Deus não é glorificado, então que você não frequente esses lugares. Tá? Ah, não, mas existem pessoas legais lá. Podem existir pessoas legais, podem ter o que for, mas se a palavra de Deus não é o alicerce, não é o lugar que nós pisaremos, pois sabemos que mais cedo ou mais tarde todas as estruturas irão ruir. O alicerce do mundo é a palavra de Deus. Esteja no lugar que a palavra de Deus é preponderante, tá? Aqui no verso 27 diz que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
não se deixar corromper pelo mundo. Então, existe essa responsabilidade humana que você possa... Nós abordamos aqui algumas questões que são bem práticas, né? Observar quem são suas companhias. Você pode ter conhecidos que são incrédulos, claro que pode, mas para você falar que seus melhores amigos são incrédulos, alguma coisa está errada, tá? Porque não adianta ele ser seu melhor amigo aqui na terra e na eternidade. Se preocupe com essa vida, então gaste a sua vida falando para ele do amor de Deus. Não tenha medo de perder essa amizade, sabendo que você pode perder ela aqui na terra, mas talvez ela será ganha para a eternidade. Você se preocupe em perder uma amizade aqui que nessa vida tão rápida, quando ela poderá perecer pela eternidade. Então observe com muita atenção tudo isso. A partir do capítulo 2 ele pega alguns outros temas que já direcionam para essa questão da fé sem obras sendo morta, e também a questão de fazer distinção de pessoas, né? De discriminações, onde homens tratam melhores aqueles que podem te oferecer alguma coisa. Mostra essa questão de favorecimento, sabendo que Deus não favorece ninguém. Deus escolheu as pessoas de maneira incondicional. Ele não te escolheu por causa do que você é, ele não te escolheu por causa do que você fez, de onde você nasceu. Ele escolheu simplesmente pelas suas próprias razões que nós desconhecemos. As razões dele eram simplesmente o objeto de manifestar o seu amor. A eleição de Deus é incondicional. Deus te escolheu antes de que você tivesse feito nada, tá? Antes que você viesse até mesmo a pecar. Imagina hoje ele te escolher depois de tudo que você fez. Manifesta justamente o seu imerecido amor. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não faz distinção de pessoas, que nós também possamos viver dessa forma, de maneira do qual nós poderemos viver dessa forma aqui na Terra, fazendo também dessa forma. Isso daí é um obstáculo a ser transponido. Nós vemos aqui que ele fala dessa questão de desprezar os pobres, de desprezar aquelas pessoas que estão mal vestidas, de favorecermos. Nossos olhos são completamente corrompidos. Nós somos corrompidos, nós somos atraídos por aquelas pessoas que talvez aparentam riqueza. Nós tendemos a tratar melhor essas pessoas. Vai chegar na igreja uma pessoa mais pomposa, você vai olhar e falar assim, deixa eu tratar aquela ali. Não, quando na verdade todos que devem ser. Não existem lugares especiais na igreja. Dentro do povo de Deus nós não deveríamos fazer esse tipo de distinção. A palavra no verso 8 aqui do capítulo 2 diz, sem dúvida vocês fazem o bem quando obedecem à lei. O reino conforme a lei do reino conforme dizem as escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Imagina que o mínimo de pecado gera o máximo de morte. Então, nós, a partir do momento que nós desobedecemos uma lei, infringimos uma lei, nós seremos acusados de desobedecer toda a lei e nós já estaremos sobre a ira desse justo juiz, do qual deveria nos punir com a morte eterna. Mas, no entanto, ele escolheu nos amar pela eternidade em Cristo Jesus, morrendo na cruz por nós. Então observe que tudo isso visa direcionar para uma vida do qual nós observamos a maneira como nós nos comportamos em todos os atos. Todos os atos, pois todos os atos nossos são corrompidos pelo pecado, e ainda assim o pecado do qual contaminou toda a humanidade agora não é preponderante naquele que nasceu de novo. Você pode agir em boas obras, fazendo as boas obras porque visam glorificar a Deus. Um ímpio não consegue praticar boas obras. Daí você fala assim, nossa, mas como não? Eu conheço tantas pessoas que não são cristãs, mas fazem milhares de coisas boas. Eles fazem milhares de coisas boas aos nossos olhos, mas Deus que sonda os corações sabe quais são os desejos deles. Se nós que somos cristãos, nós ajudamos os outros esperando recompensas em troca, imagina um ímpio. Eu não espero nada em troca. Nós, seres humanos, nós estamos com os nossos desejos completamente corrompidos, só que nós não conseguimos enxergar.
Essa é a realidade que a palavra nos mostra. Nós ajudamos aquelas pessoas que nós vemos que existe possibilidade de nos ajudar, nós falamos com aquelas pessoas que talvez nos tragam algum tipo de interesse. Olha o nosso relacionamento é completamente interesseiro. Nós falamos que amamos, eu amo essa pessoa. Você ama uma pessoa que você nem conhece, que você achou simplesmente bonita. Eu amo porque eu acho ela bonita e ela, consequentemente, vai satisfazer meu desejo por ter uma pessoa bonita ao meu lado. Então, você olha a pessoa como objeto porque ela não é a beleza dela, ela é o seu ser em sua totalidade. Quando ela perde a beleza, talvez você despreze. Olha como esses somos nós. Talvez sejam palavras que vocês já tenham parado para pensar, mas que não conseguem enxergar desse jeito. Nós somos completamente interesseiros, até mesmo nossos filhos, que nós dizemos amar de maneira incondicional, deixa nossos filhos começarem a fazer coisas que são completamente repugnantes. Como que nós manifestaremos esse amor divino? Você vê diversos pais e mães falarem assim: meu filho para mim morreu. Porque eles fizeram coisas que são incompreensíveis e nós não temos este amor de Deus completamente esculpido em nós. Por isso que nós temos que vigiar todos os dias e clamar para que o Senhor manifeste esse amor sobre nós, de maneira que possamos amar de maneira incondicional e também completamente incondicional e sem favorecimento. É difícil, né? É difícil. Mas é o Espírito Santo que age em nós. Olha o que diz no verso 10. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo, mesmo que não cometa o adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Daí você fala assim: nossa, que absurdo. Comparar adultério com matar, perfeito. O mínimo de desobediência é o suficiente para macular a justiça de Deus. Deus santo e perfeito. Portanto, em tudo que fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Você vê que é muito semelhante a Mateus 6. Nós lemos Mateus 6, vocês lembram disso? É 6... Deixa eu ver aqui para não cometer o equívoco de apontar o verso errado. Verso 14. Olha aqui, falou de misericórdia, mas Jesus falava acerca de perdão também. Olha o que ele diz. Mateus 6, ele faz a oração do Pai Nosso e depois ele menciona: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. E aí? Você teve seus pecados perdoados? Daí você vai falar: sim, mas você perdoou aqueles que pecaram contra você? Porque se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então talvez você não teve seus pecados perdoados ainda, não tenha sofrido essa transformação porque seu coração ainda é endurecido e não perdoou. Olha que loucura. Talvez você nunca tenha escutado essas coisas, né? Mesmo porque essas coisas não são comercializáveis e não enchem igreja. Mas a questão não é encher igreja, é populacionar o céu de pessoas que realmente foram transformadas. Nós não queremos fazer uma igreja cheia de pessoas, mas pessoas cheias de Deus. A função do ministro é simplesmente proclamar o evangelho, sabendo que Deus trará as pessoas necessárias para estarem, para ouvirem, para se curvarem diante dele. Por isso eu falo: se reúna como igreja, viva Cristo. Viva Cristo. Que vocês possam ter essa vida de comunhão. Falar nisso, Carol, você está aí em Portugal, hein? Tô de olho em você. Depois me conta como que tá a vida de vocês aí, se vocês encontraram uma igreja para congregar, como que tá o Narlan, se tá tudo certo. Sem história triste, hein? Sem história triste. Embora muitos muito feridos e machucados, né? Por este ambiente, Cristo que nos trata. Nós somos feridos pelas nossas próprios desejos, pelas nossas próprias ganâncias. Então observe e preste muita atenção nisso. Ali, no verso 14 do capítulo 2 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessita de alimento ou roupa e vocês disserem até logo,
Tenha um bom dia, aqueça-se como um bem. Não lhe dere alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Aqui é destruidor, destruidor, destruidor. Mostra-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. As suas atitudes mostrarão o Deus que você serve. Quanto tempo você tem gasto lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor? Você tem vivido uma vida que glorifica o Senhor, ou você é uma pessoa que envergonha o nome de Cristo? Este verso aqui é confrontador. Verso 19. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil. Você diz crer que há um só Deus? Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem. Eles tremiam diante de Cristo aparecendo. Enquanto o homem completamente incrédulo estava ali ao lado de Jesus, aplaudindo, dando suporte, estando com ele, mas na hora que ele morre, eles se dispersaram. Enquanto os demônios, enquanto eles tinham a vida, eles fugiam. Eles sabiam que era Deus encarnado. O homem só pode saber que Deus encarnou mediante o poder do Espírito Santo agindo em nós. Nós poderemos olhar e talvez professarmos fés completamente aparentes. Somente o Espírito Santo habitando em nós haverá a verdadeira transformação. Não se esqueça do exemplo de Pedro, que negou Cristo 3 vezes, somente depois ali de Atos, quando o Espírito Santo penetra no seu ser, que ele de fato é transformado, e a sua administração, a administração de um homem chucro, de um homem inculto, um homem leigo, um homem explosivo, converte 3.000 almas na sua primeira administração. Esse é o poder de Deus. Um homem transformado, uma fé que é manifesta de maneira transcendental. Que você também seja um desses, tá? Depois, ele menciona aqui até mesmo de Raabe, que nós mencionamos, acho que foi ontem, né? Em Hebreus 11. Eu vou até ler o que está escrito. A partir do verso 25, embora eu tenha que sair. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi chamada... Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Então, se você não tem manifestado boas obras, sua fé está morta. Ponto. Galego, o que eu faço? Glorifique o nome de Deus por intermédio da sua vida. Faça aquilo que é necessário. Use o dom que Deus te deu de servir. Você é um servo. Você foi feito servo. A igreja não é feita de consumidores, mas de servos. Que você possa compreender isso. Que você possa se prostrar aos pés de Cristo, clamar por perdão, por misericórdia, e que seja gerado arrependimento no seu coração. No capítulo 3 aqui ele aborda mais uma vez acerca da língua, né? Lembra que nós falamos acerca disso? Daí estava escrito aqui no capítulo que nós lemos anteriormente, no capítulo 1, acerca de controlar a língua. Aqui ele já traz de maneira mais específica. Olha aqui, olha o que diz no verso 2, é verdade que todos nós, capítulo 3, verso 2, é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então deixe de falar aquilo que talvez macule a imagem de Cristo, que envergonha o nome de Cristo. Ele faz algumas analogias. Ele veja como uma fagulha capaz de incendiar uma grande floresta. Então, que você controle as suas palavras, que você saiba se silenciar quando deve se ficar em silêncio, né? Olha o que diz ali no verso 11. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona, uma videira produzir figos? Da mesma forma não se pode tirar água doce
de uma fonte salgada. Você fala palavrão, galego não tem nada a ver, isso daí é religiosidade. A religiosidade, você está falando palavras obscenas que remetem todas de cunho sexual, os palavrões, eles remetem a cunhos sexuais, e você acha isso normal? Seu filho vai se espelhar em você, as pessoas que estão ao seu lado se espelharão em você. Nossa linguagem é distinta. Ai, é religiosidade, então serei um religioso. Lá na minha academia, vai falar palavrão, você vai fazer burpee. Não, mas é seu lugar, ali não é lugar de cristão. Isso e aquilo, não importa. Tá num ambiente, se não quiser, não treina mais comigo. Mas não tem mais. Mas se eu estou do lado de amigos, se eu estou em grupos que as palavras são obscenas, eu não fico. Porque eu vou ser contaminado, minha carne gosta disso e eu vou viver isso. Então observe os lugares que você tem pisado, o que você tem feito. Que você possa viver de maneira que somente Deus seja glorificado. Que você possa renunciar tudo aquilo que você tem feito, até mesmo controlar aquilo que você diz ser incontrolável. Nossa, galego, é por força de hábito. Não é hábito. Isso daí é o pecado que sonda nossos corações. Então mude seu linguajar, mude a sua forma de agir, que até mesmo a maneira como você fale glorifique o nome do Senhor, tá? Terminando, verso 15 diz assim: porque essas coisas são espécies de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníaco. Eu vou ter que ler os versos anteriores para explicar o contexto. Olha o que diz, verso 13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso, vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Lembra o que eu falei do ímpio? Então está atrelado a esse verso 14 aqui, ó. Ele vai fazer as coisas, mas com ambição egoísta, fazendo com vanglórias e mentiras. Ele fazendo às vezes para preencher um vazio, tentando cobrir algo. É a mesma coisa que um homem, quando erra, tenta ir lá levar um monte de flores para a mulher, levar chocolate. Você está tentando maquiar o seu erro com presentes. A dura realidade é essa, tá? Daí vem, porque essas coisas são espécies de sabedoria que vem... Não são espécies de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, e também pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. Você tem cedido aos outros? Ficado calado quando deveria falar amém para coisas que você não conseguiria falar? Difícil, né? É cheia de misericórdia e o fruto é cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincero. Então ele atrela também ali com o capítulo 2. Porque lembra que não está desconexa as cartas. Capítulos simplesmente são maneiras de divisões, mas eles tratam dos mesmos assuntos. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão a colheita de justiça. Que você seja pacificador, que você controle a sua língua e que você use sua língua também para falar daquilo que é bom. Então, compartilhe a palavra de Deus, fale da palavra de Deus, poste lá uma história se você falando de Deus, compartilhe esses versos que estão aqui, compartilhe as coisas que nós colocamos, para que o nome de Deus siga avançando. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e eternamente, não importa quantas pessoas apareçam ou quanto não apareçam, para quantas pessoas você fala, isso é o que mais importa. Então, não no sentido numeral, mas você utilizar todos os recursos que você possui para falar a todas as pessoas do qual Deus coloca no seu caminho, seja uma, seja 1 milhão, que você tenha o mesmo amor, que você não faça de maneira preconceituosa, escolhendo quem é que você gostaria que tivesse no céu com você. Você vai ter que falar pro adúltero, você vai ter que falar pro homicida, você vai ter que falar para a pessoa que te feriu, você vai ter que falar para a pessoa que te bajula. Que o nome do Senhor seja louvado. Fui que estou atrasado. Beijo!